O Mundo Depois de Nós é o filme do momento, é o filme que está sendo mais falado, é o grande lançamento da Netflix nesse ano, e eu vi e eu adorei esse filme. Por que eu gostei tanto desse filme? Primeiro que é um filme intrigante, ele te prende desde o começo até o final, e o que acontece muito nesses filmes é que no final às vezes é uma bobagem, né? Não tem nada com nada, e não é o que acontece com esse filme. Embora esse filme não faça uma revelação surpreendente no final, ele não explique o que está por trás de todo aquele caos, de todo aquele apagão cibernético de comunicação, ele nos faz refletir muito sobre várias questões. Vamos lá, primeira questão: o que aconteceu no filme? Quem que é o responsável por todo aquele desastre que está acontecendo com a humanidade? O filme sugere que alguns personagens, durante alguns momentos, falam assim: isso é a coisa dos coreanos, junto com os chineses, não, são os iranianos, não, é o Oriente Médio e tal, mas ao que tudo indica, não é essa questão central do filme. O filme não chama ataque cibernético aos americanos, ou o mundo depois do Império Americano, né? Pelo contrário, o filme se chama O Mundo Depois de Nós, ou seja, esse nós, somos a humanidade. E quem parece estar se rebelando contra a humanidade são, as máquinas, e provavelmente uma coisa super relevante, super atual, que é a inteligência artificial. Esse é o ano que a inteligência artificial deu as caras e tem feito coisas absurdas, coisas que eu, pelo menos, nunca imaginaria que uma máquina pudesse fazer. A inteligência artificial pensa, ela consegue escrever texto, ela consegue escrever uma poesia, ela consegue fazer um quadro, ela consegue fazer tudo. Então, todo esse processo de aprendizado, de criatividade que a gente achava que era uma coisa essencialmente humana, pode ser feito pela inteligência artificial. E esse filme, na minha forma de ver, trabalha essa questão. E se essa inteligência artificial se rebelasse contra os seres humanos? E por que a inteligência artificial poderia fazer isso, né? Simplesmente resolveria ser má? Não é por aí. Isso aí poderia acontecer de várias formas. Uma delas é uma pessoa que, em determinado momento, percebe que a inteligência artificial pode fazer uma coisa que pode dar muito poder a ela, e ela usa isso para ter controle e atacar outros países, outras pessoas, para ter cada vez mais poder. Mas pode ser também que isso pode acontecer de uma forma acidental. Por exemplo, se a inteligência artificial resolve fazer um bem para o planeta Terra e descobre que existe uma espécie que, inclusive, a criou e que é responsável pela destruição do planeta, que é a espécie humana, e entende que para salvar o planeta Terra, salvar a vida na Terra, ela precisa eliminar essa espécie. E aí ela pode interromper a comunicação, isolar as pessoas, depois colocar as pessoas contra as pessoas, e essa pode ser uma tese que está por trás desse filme. O filme não deixa claro, ele busca justamente estimular as pessoas a fazerem isso que eu estou fazendo aqui agora, que é falar a minha teoria, para que várias pessoas discutam suas teorias, e justamente promover o filme a partir disso. Uma outra coisa que é muito interessante nesse filme são os personagens. Então, a gente tem, por um lado, um mundo acabando, e a gente tem alguns personagens que eles são uma retratação da humanidade de forma geral. Então, assim, a gente tem o personagem da Julia Roberts, que é uma pessoa que, já na meia-idade, totalmente descrente em relação à humanidade. Ela é amarga, ela trabalha com publicidade, e ela percebe que no trabalho dela, a única coisa que ela faz é enganar os outros para conseguir vender mais. Ela percebe o ser humano como esse ser que só quer levar vantagem, que é mau, que ele não tá nem aí para nada que não seja ele, Então, ele não tá nem aí se o mundo vai acabar, se ele quer saber o que é vantajoso para ele. A gente tem um marido que ele é uma pessoa mais tranquila, mais maleável, e ela tem 2 filhos, um filho de 16 anos, adolescente, e uma filha mais nova, e que essa filha aparentemente não é um personagem tão interessante até que chega no final e ela é completamente surpreendente. E a gente tem uma outra família em que
tem um pai com uma filha, um pai muito inteligente, muito sofisticado, com amigos poderosos, que é extremamente importante para o filme. Primeiro ele traz um suspense para o filme, porque ele chega na casa que é dele, só que ele alugou para essa outra família, que é para essa outra família da Julia Roberts, só que ninguém sabe quem é ele, quais são as intenções. Então no começo do filme ele tem esse personagem tem essa função de estabelecer essa tensão, esse suspense, e depois ele dá algumas dicas do que poderia ter acontecido para causar todo esse desastre. Agora, a personagem mais interessante de todas é a filha da Julia Roberts, que no final do filme descobre um bunker e ela tá com a família, né, a poucos quilômetros de lá, né, a família toda dela, e ela percebe que ela encontra esse bunker cheio de comida, com uma televisão gigante na frente dela, e ela tem o seriado preferido dela, que é Friends, e ela tem toda a coleção de Friends. E aí ela liga a televisão, liga o DVD, coloca o filme para ver os últimos capítulos, né? O último capítulo que seria o último capítulo da humanidade. O que é tão interessante dessa cena é que ela denota a completa falta de empatia humana, né? E que é progressivamente menor. A gente tem visto que cada geração é mais individualista, é mais só pensa no seu umbigo e está completamente alheia a qualquer sentimento de coletividade. A gente observa, né, isso durante o filme todo. Ela, a primeira cena do filme, ela está assistindo o seriado dela, e aí depois, diante de todo o contexto, ela é muito observadora, isso chega a ser assustador. Então, essa é a minha visão do filme. A gente está diante de, como o Elon Musk fala, a gente tirou o gênio da lâmpada, né? E agora a gente tem que ver o que esse gênio pode fazer. Se ele vai capacitar a humanidade, ou se ele vai destruir a humanidade, ou se ele vai fazer um pouco dos dois, né? Então, nunca se fez tão necessário a empatia, né? A gente conseguir lidar com isso, lidar com todo o poder que isso pode dar ao ser humano, mas de forma que um não destrua o outro, ou que todos não se autodestruam, né? E isso parte muito pela empatia, que é cada vez menos presente. Outra coisa muito interessante é o seguinte: nos caminhos da destruição da humanidade, que o personagem do Marshall Ali cita, o primeiro é o isolamento e o segundo é a falta de informação. É colocar as pessoas umas contra as outras. E a gente já vê isso acontecendo cada vez mais presente no nosso dia a dia. Cada vez mais as pessoas são marionetes de grupos extremistas que justamente buscam existir promovendo a discórdia. Então é isso, essa é a minha percepção do filme, filmaço. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam também, vamos discutir aqui. Valeu, abraço.